Olá, tudo bem? Como podemos ser abençoados por Deus? De que forma? Como devemos agir? Nós devemos frequentar uma chamada igreja? Nós devemos levantar de madrugada porque a fila é menor? Nós devemos buscar a bênção de Deus em um monte? Nós devemos buscar as bênçãos de Deus em um templo religioso? Onde nós devemos? Como podemos ser abençoados? Paulo deixou bem explícito a forma de uma pessoa ser abençoada. Paulo deixou bem claro, limpo, transparente, como é que uma pessoa pode ser abençoada, como uma pessoa pode ter os seus pedidos realizados pelo Criador, sabendo sempre que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera para aqueles que creem em Deus. Mas a fé, a crença, de que forma deve ser? Como devemos mostrar a nossa fé a Deus? Ou para Deus? De que forma? O que devemos fazer? Então, assim está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo do 6 ao 14. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. O título desse vídeo é Como podemos ser abençoados por Deus? Assim disse Paulo aos Gálatas, aos irmãos que se reuniam como igreja na Galácia. Capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Veja, é o caso de Abraão que creu em Deus. Não foi porque Abraão praticou uma obra para mostrar a fé, o amor dele para com Deus. Não. É o caso de Abraão que creu em Deus. E isso lhe foi atribuído para a justiça. 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. É o povo da fé. Então eu quero fazer uma leitura, depois a gente vai dando uma repassada nesses versículos. 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, eu e você, aí você já vai falar assim, mas não existe mais gentios na terra, existe somente um Israel de Deus. Claro que é. Porém, nós, para contextualizarmos, para entendermos essa situação, nós temos que dividir judeus e gentios. Então, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, então eu e você, se você não for judeu, nós somos justificados a cada dia pela nossa fé em Deus, não por obra. Nenhuma obra. Nada que o homem fizer pode agradar a Deus. Nada que você fizer achando, eu vou dar dízimo que eu vou agradar a Deus. Eu vou dar uma oferta graúda porque eu vou agradar. Não, isso é obra, nenhuma obra. O que mostra a nossa justificativa para com Deus é a nossa fé. E eu vou ler para você o que é fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho, ou seja, as boas novas, a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos, todas as famílias, tanto de judeus como de gentios, todos foram abençoados através de Abraão e através da fé. De modo que os que têm fé são os abençoados com o crente Abraão. O tema deste vídeo, como podemos ser abençoados por Deus? E o 9 responde, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. 613 itens das leis. 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. 613 itens. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu e você não, porque resgatou Paulo e os que fizeram a transição do antes da cruz, da lei, para depois da cruz sem lei, porque o fim da lei foi Cristo. Então, Cristo resgatou Paulo e os irmãos daqueles dias das maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar,
Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, como podemos ser abençoados por Deus? Basta crer, basta ter fé. Não é dentro de um templo que você vai achar a fé. Dentro do templo você vai achar instruções para praticar obras. E os que praticam obras de Moisés desagradam a Deus. Dentro dos templos religiosos você vai receber uma apostila com 613 itens para cumprir. Claro que os itens que a religião gosta é a lei do dízimo, é a lei da oferta, é a lei da purificação, que é o batismo nas águas, é a lei da Páscoa, que é comer pão e beber suco, é a lei do jejum, é a lei do óleo na cabeça, é a lei de buscar Deus em templo, é a lei de buscar Deus em monte. São esses os itens que a religião se apegou há séculos para levar as pessoas com esses feitos para se justificarem para Deus. Mas Paulo falou, não, o Espírito da graça falou pela boca de Paulo que pela lei, que pelas obras, ninguém agrada a Deus. A única forma de você mostrar que você é um descendente, você pertence à árvore genealógica de Abraão, é você demonstrar a sua fé. A sua fé, o que é fé? Veja, em Hebreus 11:1 fala assim, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, se eu hoje falo assim, eu não preciso batizar nas águas porque o meu batismo, o batismo de todos que nasceram depois da cruz, foi na morte de cruz. Eu estou demonstrando com isso que eu tenho fé. Agora, se eu quiser falar, não, quero mostrar a minha fé para Deus e vou praticar o batismo nas águas. Não, você está praticando uma obra. E essa obra é uma obra morta que não agrada a Deus. Você fala, não, eu quero demonstrar a Deus que eu não sou apegado a bens materiais, eu vou praticar o dízimo. Vou tirar 10%. Dois enganos. Primeiro, que dízimo nunca foi dinheiro. Segundo, dízimo era a 10ª parte que o plantio ali, a colheita desce, então uma vez por ano você tirava 10% daquela colheita. E 3, e levava ao templo, ao depósito do templo. O templo terreno de Deus não existe mais. Ele foi derrubado no ano 70 DC. 10% de lavoura não se tira mais, porque não tem mais o depósito para você levar. E dízimo que nunca foi dinheiro. Então é uma obra morta. Se você acha que você está fazendo isso para agradar a Deus, nesse capítulo 3, do 6 ao 14, mostra que ninguém é justificado perante Deus por obra. Então você está praticando uma obra morta. Você está pegando 10% do seu salário, levando a um lugar chamado igreja para sustentar aquelas pessoas. Deus não está lá e Deus não se agrada com aquela obra. Não é desse jeito que você vai agradar a Deus. Não, eu preciso, nasceu a criança e eu vou mostrar a minha fé levando ele com 30 dias lá no templo, onde eu frequento, e lá será consagrado ao Senhor, porque Jesus de Nazaré foi consagrado. Isso é uma obra. E isso não agrada a Deus. Você não está demonstrando com isso que você é filho da promessa que Deus fez a Abraão. Porque os filhos de Abraão são o povo da fé. Eu sou gentil, eu fui justificado por fé. Então eu tenho que demonstrar o meu amor para com Deus em algo invisível. Eu tenho que demonstrar o meu amor, a minha compaixão, a misericórdia, os meus feitos por meio de fé, não por meio de obras. Porque os que quiseram agradar a Deus por meio de obras, tropeçaram na pedra de tropeço, que era Cristo. Tropeçaram na pedra angular, querendo se justificarem para com Deus através de obras. Então, aí ele mesmo fala aqui, no 9, ele fala assim, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, se eu vivo por fé, acreditando que Deus habita em mim, acreditando nos escritos bíblicos, acreditando em Apocalipse 21, 2 e 3, que Deus falou, que João falou que viu a nova Jerusalém que descia do céu,
e que o tabernáculo espiritual de Deus está nos homens, no espírito dos homens, e ele mesmo faz morada. Então, quando eu confesso isso para você, eu estou demonstrando a minha filiação com Abraão. Eu estou demonstrando que eu faço parte do povo da fé. Eu faço parte do povo que é abençoado pela fé, abençoado por Deus, demonstrando. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Essas pessoas que frequentam essas religiões e praticam voto, campanha, pegam envelope, copo de água, caroço de feijão, fita, vassoura ungida, trigo ungido, tudo que tiver palpável nesses lugares, isso são obras de maldições. São pessoas que querem mostrar a Deus, olha, não, eu sou o melhor ali porque eu nesse mês eu não dei nem 10%, dei logo 30% do meu salário. Você está praticando uma obra morta. Você está, pois todos os que são das obras da lei está debaixo de maldição. Você não é um abençoado, você está sendo um amaldiçoado. E fala aqui no 11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por que a religião prega isso? Já que eles falam que nós estamos pregando o evangelho. Prega nada. Eles pregam Moisés. Porque está escrito e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então quando você levanta de madrugada para orar 3 horas da manhã, aquilo é uma obra. Quando você fala, não, eu vou lá no Monte Everest, vou buscar Deus lá no monte, isso é uma obra. Eu vou buscar Deus no templo, venha todo mundo domingo, comer pão com cuscuz, beber suco de uva com quiabo batido, isso é obra. E quem pratica essas coisas está debaixo de maldição. Ninguém é justificado perante Deus com essas obras. Ora, a lei não procede da fé, mas aqueles que observaram os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, e você quer se justificar para com Deus através de obras. Então esse capítulo 6, do versículo 6 ao 14, ele é muito rico nessa informação. É muito pontual, é muito incisivo, é muito contundente, explicando que as pessoas, para agradar a Deus, deve ser por fé e não por obra. Então, por isso que esse tema, como podemos ser abençoados por Deus? Só há um jeito de você ser abençoado por Ele. É vivendo por fé. É demonstrando a Ele que você crê nele sem a necessidade de ter coisas palpáveis, sem a necessidade de ter o contato com água, sem ter a necessidade de contato com envelope, sem ter a necessidade de mão de alguém na sua cabeça. Nada disso. Você no seu dia a dia, no seu trabalho, você levantando, agradecendo a Ele, você indo trabalhar, vou trabalhar, obrigado, meu Deus, por mais um dia de trabalho. Isso é o suficiente. O seu dia vai ser perfeito. Você vai receber todas as bênçãos dEle, de acordo com a vontade dEle, não da nossa vontade. Agora, quando você parte para dentro de um templo religioso, você não está demonstrando fé. Você está demonstrando obras. Você está querendo ser justificado perante Deus através das suas obras. E obras, como acabamos de ler, nunca agradou a Deus. Pelo contrário, obras pertencem às leis, e quem está nas leis mosaicas está debaixo de maldição. Assim seja. Então eu deixo essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê o joinha, compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, e vamos em frente falando da maravilhosa, gloriosa e verdadeira palavra do Pai. Vivendo por fé, fé 100%, porque afinal de contas, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Então viva por fé e agrade sempre ao Pai espiritual. Tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.